paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, estamos iniciando um novo trimestre, uma nova jornada. Estamos iniciando, para a glória de Deus, o primeiro trimestre da CPAD em 2023 da classe dos adultos. E nesse trimestre vamos trabalhar sobre um assunto muito legal, extraordinário também. Vamos tratar sobre o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Vamos aprender muito nesse trimestre sobre o avivamento, como nós pentecostais entendemos isso. Vamos compreender sobre o despertamento espiritual, o quebrantamento de estar diante da presença de Deus. Eu espero muito poder ajudar você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, não se esqueça que vamos trabalhar hoje em sala de aula sobre a lição número 1, onde nós vamos desenvolver o tema o avivamento espiritual. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal. Passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque ajuda muito a gente. Coloca aí também o teu comentário. Coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu quero ter o prazer de te conhecer e te receber por aqui em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Só para você não esquecer, eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal disponível para você. O nosso canal é o Janderson Nascimento. Você que é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para poder preparar a tua aula, organizar o teu material para ministração, eu tenho tudo isso preparado, prontinho para poder te abençoar através da nossa plataforma Facilita EBD. No Facilita você encontra o esboço da minha aula com os versículos e argumentos a mais da pesquisa que a gente realiza para poder dinamizar as tuas lições na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Você encontra também o PowerPoint da própria lição que a gente ministra aqui para poder te abençoar, gente. E quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus: o nosso workshop de pregação, o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é extraordinário. Também você tem o benefício de receber o nosso treinamento de discipulado e evangelismo. Vale muito a pena. As nossas propostas de assinatura estão aqui na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para poder analisar. Que Deus te abençoe. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando uma nova jornada, um novo trimestre. Vamos navegar nas Escrituras aprendendo sobre o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Esse texto é escrito pelo pastor Elinaldo Renovato e esse material é extraordinário para a nossa compreensão a respeito desse tema tão importante que é o avivamento espiritual. Na lição de hoje, nós vamos trabalhar sobre o tema o avivamento espiritual. Hoje é a lição de número 1 e eu espero muito que o Senhor Jesus te abençoe através dessa ministração. Para você começar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases que a própria lição traz para você. Que bases são essas? A primeira base é o textuário. Você precisa ler o textuário em sala de aula junto com os teus alunos. Você também precisa apresentar na EBD da tua igreja a verdade prática. Faça a leitura. Ou então peça a algum dos teus alunos para fazer essa leitura também. A nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza nos seguintes textos. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículos 12 ao 15. Vale muito a pena você ler esse texto. E também o texto do profeta Ageu, capítulo 2, versículos 5 ao 9. Leia esses textos compassadamente e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, para você não esquecer. Lembra também que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal. E toda segunda-feira ao meio-dia. É o dia escolhido da classe dos adultos, onde você tem acesso às nossas videoaulas, ao nosso material
para que você possa se organizar, preparar a tua aula e ministrar uma aula extraordinária na escola bíblica dominical da tua igreja. Então, toda segunda ao meio-dia, eu te aguardo por aqui em Cristo Jesus. Neste primeiro trimestre, nós vamos abordar sobre o tema avivamento espiritual. É muito importante você observar, à luz das Escrituras, que esse tema ele é relevante também para nós que somos pentecostais. E essa lição, Aviva, Senhor, a tua obra, ela é escrita pelo pastor Elinaldo Renovato, que é pastor presidente da Assembleia de Deus no município de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Esse texto tem um objetivo justamente de trabalhar com você, que é professor da Escola Bíblica Dominical, esse tema sobre avivamento. Mas, inicialmente, nós precisamos levantar uma questão. O que é avivamento? Precisamos deixar isso claro em sala de aula, para que os nossos alunos possam entender a respeito dessa abordagem e também desenvolver um pensamento bíblico a respeito desse assunto. Avivamento não é somente a manifestação dos dons espirituais. Avivamento não é barulho, preste atenção nisso. Mas avivamento está muito envolvido com quebrantamento espiritual, confissão de pecados, renúncia ao meu eu, para poder viver a vontade de Cristo. E eu espero muito que essa palavra de hoje possa edificar você, entendendo sobre esse assunto com a gente em sala de aula para a glória de Deus. É interessante também pensar que avivamento ele trabalha em nós com uma renovação espiritual. Esse avivamento ele coloca em você um verdadeiro fervor, a adoração diante da presença de Deus. O avivamento ele pode ser individual também, causado pela vontade do Espírito de Deus sobre a sua vida, como também coletivo. Esse avivamento, ele rompe as barreiras. É interessante a gente definir isso aqui com você. Outro detalhe que eu quero destacar para você é que na Bíblia você não vai encontrar a palavra avivamento. Não existe essa palavra dentro do texto sagrado. Mas é importante você entender, de acordo com a Bíblia, que há exatamente versículos que dão a entender esse quebrantamento espiritual, esse despertamento. E na interpretação do texto nós entendemos ali o termo avivamento. Alguns versículos nós vamos destacar para você tomar como nota já para poder apresentar para os teus alunos à luz da Bíblia para entender a respeito desse tema avivamento que nós estamos trabalhando com você. O primeiro versículo que você pode destacar está em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 8, onde nós vamos ver o povo de Judá se envolvendo com a presença de Deus, tendo um verdadeiro quebrantamento. Outro texto que você pode destacar está então em Jonas capítulo 3, versículos 4 ao 5, onde nós vamos ver esse Deus Todo-Poderoso agindo através da pregação de Jonas e todo Nínive, aquela cidade, se arrepende. Observe, avivamento tem arrependimento. Outro texto que você vai perceber dentro das Escrituras está em 2 Crônicas, capítulo 30, versículos 21 ao 23, onde nós vamos encontrar a celebração da Páscoa nos dias do reinado de Ezequias, que também promove um grande quebrantamento espiritual. Observe, avivamento se envolve com quebrantamento espiritual. Outro texto que nós vamos ver está então em Neemias, capítulo 8, versículos 10 ao 12, onde nós vamos ver que depois do ensinamento bíblico ministrado por Esdras nos dias de Neemias, o povo de Jerusalém se arrepende, se comove, confessa os seus pecados. Quando há avivamento, há confissão de pecados. Outro detalhe que você pode perceber sobre o avivamento, através da manifestação do Espírito Santo, está em Atos, capítulo 2, versículos 2 ao 4. Avivamento também é manifestação do poder do Espírito Santo, da glória de Deus sobre as nossas vidas. Em todos esses casos que a gente está citando para você, à luz das Escrituras, eles trabalham então exatamente essa renovação. Então o avivamento é isso, renovação espiritual de pessoas. E essa renovação, ela se envolve com quebrantamento, com arrependimento, com confissão de pecados, com louvar a Deus. Então, entender sobre o tema avivamento não é somente compreender sobre os dons espirituais. Pega isso.
mas é entender sobre um verdadeiro quebrantamento espiritual, o envolvimento com a glória de Deus, ser cheio da presença de Deus. E o arrependimento é um dos primeiros sinais de um verdadeiro avivamento bíblico. Pega isso e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. E por isso eu preciso destacar para você qual é a proposta do pastor Elinaldo Renovato a partir da leitura do seu texto e também da própria lição. Ele procura traçar para a gente, durante todo esse trimestre, exatamente uma linha de pensamento onde nós vamos estudar o avivamento, que envolve quebrantamento, renovação, despertamento espiritual, a partir de uma linha bíblica, a partir de uma linha histórica e sistemática também. A partir da linha histórica, nós vamos inserir na lição com vocês aqui alguns despertamentos espirituais que marcaram gerações. E é interessantíssimo nós apresentarmos isso em sala de aula para que os nossos alunos possam entender que o avivamento não é somente para os dias da Bíblia, mas também impactou gerações, impactou pessoas, mudou vidas e também pode acontecer hoje em dia também. Conforme o Israel de Araújo, ele que escreveu um dicionário bíblico do movimento pentecostal, um material extraordinário, ele disse que a palavra avivamento é a união então de dois termos. A palavra avivar, que traz essa ideia de estar vivo mais uma vez, e mento, desses sufixos, traz essa ideia de efeito e indicação, ou seja, Deus nos aviva, Deus ele age, Deus ele entra em ação através do avivamento. Quando você observa, de acordo com a própria palavra de Deus e também diversos pesquisadores bíblicos, você vai encontrar, por exemplo, a proposta do próprio Edith Hatz, que traz essa ideia no seu texto que avivamento ele se envolve especialmente com esse movimento do poder do Espírito. No pentecostalismo, no movimento carismático, na glória de Deus, onde há quebrantamento, onde há renúncia de pecados. Quando eu me refiro ao carismático, estou descrevendo para você que a palavra carisma é a manifestação de dons espirituais, tá? Não se esquece disso. Não se confunda, não confunda isso com o movimento católico, mas estou descrevendo para você exatamente essa visão bíblica da manifestação dos dons, essa visão bíblica da manifestação do arrependimento, do quebrantamento da glória de Deus sobre a igreja, sobre a comunidade, sobre o teu bairro, sobre a tua cidade também. Então o avivamento vai muito além das quatro paredes das nossas igrejas. E eu espero muito, através dessa palavra, edificar vocês. Se eu já estou te ajudando até aqui, por favor, por gentileza, deixa aí teu comentário, se inscreve, o teu likezinho é importante para a gente também, tá? E o primeiro ponto da nossa lição de hoje trata então sobre o seguinte argumento: o que é avivamento espiritual? Antes de você entrar na definição, no primeiro subtópico, leia uma passagem bíblica. Eu gosto de ler algumas passagens bíblicas com os nossos alunos para poder trazer uma dinâmica em sala de aula. Uma passagem bíblica que eu quero indicar para você está em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. É importante você ler esse texto. O primeiro subtópico, então, da nossa lição trata sobre o tema avivamento espiritual. Vamos definir isso aqui com você, para que você possa ter clareza para ministrar aos teus alunos em sala de aula. Conforme o pastor Elinaldo Renovato, o avivamento é literalmente uma intervenção divina. Só acontece avivamento quando Deus age, é uma intervenção de Deus. Esse avivamento ele traz um impacto para a igreja local, ou seja, a congregação que você faz parte, mas ao mesmo tempo ele pode trazer impacto para a tua cidade, para a tua comunidade. Ele pode trazer impacto também para uma nação, como o próprio Brasil. O avivamento ele pode mudar uma realidade espiritual de uma forma extraordinária. E tudo isso envolve quebrantamento, despertamento, renúncia ao pecado. É importante demais levarmos isso em consideração. A partir da proposta do pastor Israel de Araújo, ele destaca que a palavra avivamento traz então essa ideia de obra do Espírito Santo. Então é a ação direta do Espírito Santo por meio da palavra de Deus, levando então as pessoas espiritualmente a se convencerem do seu pecado
por meio da fé agora, aceitarem a Cristo como Salvador. Então, quando há avivamento, a conversão de vidas leva isso em consideração. O avivamento, então, ele transforma as coisas velhas, a nossa velha natureza, em uma nova natureza. Esse avivamento, então, modifica os nossos corações. Ele muda esse coração duro, esse coração de pedra, para um coração cheio da presença de Deus. E a minha oração é que o teu coração também seja cheio da presença de Deus. O avivamento é uma forma de trabalhar em nós exatamente essa ideia de reavivar espiritual, de animar as igrejas, ao mesmo tempo de animar a tua vida, de animar a tua comunidade. O avivamento não é uma alegria passageira, mas é uma alegria espiritual. É o desejo de estar diante da presença de Deus. Pergunto a você, você já experimentou um avivamento de Deus no teu coração? Se já, comenta aí. É importante compartilhar exatamente essas experiências com a gente. Então, é importante também levarmos em consideração que o avivamento é essa restauração espiritual que é trabalhada a partir da manifestação do Espírito Santo. Enquanto esse Espírito Santo se manifesta, nós então experimentamos esse avivamento. O avivamento também é conhecido como despertamento. É o movimento do Espírito Santo em trazer para o cristianismo, a partir da ótica do Novo Testamento, do Antigo Testamento, esse relacionamento com Deus em nossas comunidades, como igreja também. Também esse despertamento ele é significativo, porque esse despertamento ele trabalha individualmente, trabalha em você, mas ao mesmo tempo pode trabalhar em uma comunidade, em um grupo de jovens, em um grupo de senhoras, de senhores, nas crianças também, em toda a igreja local. Esse avivamento desperta os crentes para poder modificar o mundo por intermédio da palavra de Deus. E como nós precisamos de um verdadeiro avivamento? O pastor Israel de Araújo, ele comenta o seguinte, ele comenta que, historicamente falando, estudando a respeito do avivamento, vamos olhar agora para a prática histórica. O avivamento também é conhecido como ondas espirituais, ou seja, quando acontece avivamentos na história que marcam então gerações, isso é conhecido como ondas espirituais, ou seja, ondas de avivamento. Essas ondas são definidas da seguinte maneira. Conforme diversos pesquisadores que estudam especialmente o movimento pentecostal, essas manifestações espirituais, desde a Reforma Protestante, no século XVI, até agora, até hoje, aconteceram então 6 ondas de despertamento, de avivamento, que impactaram então o mundo, impactaram gerações. Eu vou tentar listar essas ondas e você pode tomar como nota e apresentar isso em sala de aula. A primeira manifestação que nós encontramos depois da Reforma Protestante é conhecida então como o Grande Despertamento. Esse grande despertamento aconteceu especialmente em 1727, aonde Deus começou a levantar grandes avivalistas que impactaram a sua geração. Entre esses avivalistas, que foram pessoas sensíveis à voz de Deus, que pregaram sobre o despertamento espiritual, sobre arrependimento, confissão de pecados, estão eles, Gilbert Tennent, que nasceu em 1703 e faleceu em 1764. Também Jonathan Edwards, que traz uma mensagem extraordinária sobre o arrependimento espiritual, sobre nos arrepender e confessar os nossos pecados. Ele que nasceu em 703 a 758. Nós também temos o George Whitefield, que traz um impacto extraordinário. Ele que nasceu em 1714 e faleceu em 1770. Também nós temos o John Wesley, que traz um verdadeiro despertamento espiritual. Ele que nasceu em 703 e faleceu em 1791. Então nós vamos ver que esses homens de Deus foram instrumentos de Deus para marcar gerações. Observe, John Wesley traz uma perspectiva extraordinária para poder servir a Deus. Nós vamos perceber o Whitefield trazendo então uma perspectiva espetacular de servir ao Senhor. O Jonathan Edwards, que traz uma mensagem extraordinária sobre pecadores na mão de um Deus irado. Isso é extraordinário e nós precisamos observar especialmente que esses impactos moveram gerações. O segundo grande despertamento, ele já vai acontecer de uma forma muito especial, trazendo especialmente
especialmente o restante desse primeiro despertamento. Esse despertamento ele surge e acontece a partir de 1800, onde Deus começa a levantar pessoas na América do Norte para poder, então, ser os seus instrumentos. Esses homens de Deus se colocaram à disposição. Um nome que a gente pode destacar desse segundo grande despertamento é o Charles Finney, que trouxe, então, uma perspectiva extraordinária a partir das suas pregações. O Charles Finney, que nasceu em 1792 e faleceu em 1875. Ele se deixou ser usado por Deus. Então, há um verdadeiro avivamento aqui. O terceiro grande despertamento é conhecido como renascimento. Ele não é chamado diretamente de terceiro grande despertamento, mas sim de renascimento, porque ele é o restante especialmente desse segundo despertamento e ele agora passa a impactar vidas. De que maneira? Nós vamos perceber que essas pessoas passaram a ser influenciadas por Deus, tanto na América do Norte e agora, a partir desse renascimento, nós vamos ver o Senhor usando pessoas para levar o evangelho até a Índia e trazer uma mensagem extraordinária. Esse despertamento ele vai acontecer a partir de 1830. O terceiro grande despertamento, ele recebe esse nome de terceiro grande despertamento oficialmente falando, a partir dos pesquisadores, mas ele na realidade é o quarto. Ele traz então uma perspectiva extraordinária de compartilhar o evangelho para outros países. Esse despertamento ele se inicia em 1857 no Canadá e ele vai em direção tanto da América do Norte como também em direção à Austrália. Nesse período, quais são as pessoas que foram levantadas por Deus? Se levantam aqui Dwight Littlewood, William Carey, Charles Spurgeon, Hudson Taylor, homens de Deus que se colocam à disposição para ser instrumentos. São nomes significativos também para esse movimento do Espírito Santo. Quando nós estudamos o pentecostalismo, nós nos esbarramos com a história desses homens que se deixaram ser usados por Deus. O quinto grande despertamento ele é chamado de Novo Renascimento. Ele vai acontecer entre 1880 a 1903, já no finalzinho do século XIX para início do século XX, onde há um grande movimento aqui de santidade, onde há um grande movimento de buscar essa visão evangelística. E o sexto grande despertamento espiritual, sexto grande despertamento, conhecido também como avivamento, esse avivamento é marcado, então, pelo pentecostalismo início do século XX. E esse avivamento é conhecido agora como os avivamentos pentecostais. E aqui nós temos a nossa história. Dentro desses avivamentos, nós vamos ver esse movimento começando a partir do início do século XX, 1900. E desses movimentos, Deus levantou diversas pessoas, como Charles Fox Parham, William Seymour, que influenciaram vidas de uma forma extraordinária, assim como também influenciaram os pais do movimento pentecostal no Brasil, a exemplo do próprio Daniel Berg, Gunnar Wingre, a exemplo também do próprio Luiz Franciscone, que foi impactado pelo avivamento da palavra de Deus, que fundou então a Cristã no Brasil. E é importante nós observarmos todo esse contexto histórico para poder descrever para os nossos alunos que esses avivamentos aconteceram e acontecem. Só dentro do movimento pentecostal, nós vamos encontrar diversas ondas pentecostais. A primeira onda, ela é conhecida especialmente como essa onda de estabelecer as raízes do movimento pentecostal. Ela acontece estabelecendo 4 pilares: Jesus salva, cura, batiza, em breve voltará. É isso que nós pregamos. Nós que somos pentecostais assembleanos, nós participamos então desse movimento a partir das raízes da primeira onda. Depois nós vamos encontrar, a partir da década de 50, a segunda onda do movimento pentecostal no Brasil. E essa segunda onda desencadeia aqui essa visão de Jesus cura. Quem é que aparece aqui? Igreja Deus é Amor, Igreja Brasil para Cristo, homens de Deus que foram influenciados pelo Senhor para poder estabelecer marcos do pentecostalismo. A partir de 1980, acontece então a terceira onda do movimento pentecostal no Brasil. Quem é que surge aqui? Surge então a Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja
do pastor R.R. Soares, que é a Igreja Internacional da Graça, e esse movimento, então, vai surgindo, ganhando forma até chegar aos dias de hoje. Então, hoje nós vamos estudar muito a respeito do pentecostalismo, vamos estudar a respeito desses avivamentos espirituais. Eu espero estar contribuindo com você, à luz da palavra de Deus, e que essa aula possa te edificar em Jesus. Já avançando, vamos então para o segundo subtópico, que trata sobre a pré-condição para o avivamento. Segundo o pastor Elinaldo Renovato, comentarista da lição, ele faz questão de destacar para você que está estudando com a gente essa lição, ele destaca que uma pré-condição para um verdadeiro avivamento espiritual é o período da crise. Na crise, Deus se revela. Guarda isso. Na crise, Deus transforma a vida. Na crise, Deus então trabalha em nossos corações. E aí nós podemos levantar uma questão de sala de aula. Como começa um avivamento? É importante nós observarmos que tudo começa a partir da vontade de Deus. Não se pode deixar de fora a soberania de Deus. Todo avivamento se inicia pela vontade soberana do Senhor. É Deus que determina a hora certa de manifestar um avivamento espiritual. É Deus que determina a hora certa de preparar o seu povo para ser usado diante da sua presença. Muitos avivamentos também são frutos de oração. Então, se a igreja se move em oração, pedindo a Deus um verdadeiro avivamento, nós precisamos levar em consideração que todos esses despertamentos espirituais que eu citei para você, além da lição, são então resultados de oração. São resultados então da própria manifestação do próprio Deus em transformar vidas. Todos os avivamentos que aconteceram na história são avivamentos pautados pela presença de Deus, mas tem um povo também clamando, e é a partir desse movimento espiritual que a glória de Deus se manifesta. Essa glória de Deus se manifesta quando há então um verdadeiro quebrantamento. Conforme Israel de Araújo, em seu dicionário do movimento pentecostal, ele destaca então que para haver um avivamento genuíno é necessário que no coração dos crentes haja então um verdadeiro quebrantamento, arrependimento e confissão de pecados. Observe. Começa com a direção de Deus, começa com oração, mas também começa com quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados. Se a gente quer um verdadeiro avivamento, temos que olhar para isso. Esse avivamento passa então, especialmente, em nossos corações. Quando há avivamento, há confrontação de pecados também. Então nós já estamos percebendo em sala de aula que o avivamento não é só a manifestação dos dons espirituais. A manifestação dos dons é o ápice, é o fruto. Mas para acontecer tudo isso, é necessário as bases. E nessas bases há especialmente esse trabalhar de Deus. Um verdadeiro avivamento, ele acontece de dentro, do interior para fora. Esse verdadeiro avivamento, ele trabalha em nossos corações de uma maneira espiritual. É uma transformação que trabalha em nós, nos dedicando agora para Deus. Isso é um verdadeiro avivamento. Esse avivamento agora nos ensina a identificar a justiça de Deus, nos ensina a identificar a importância da evangelização, de falar de Cristo, de falar do amor de Deus e falar da salvação para o próximo. Você pode ler o texto bíblico, que está então em Atos capítulo 4, versículos 31 ao 33. Outra base que você pode observar sobre o avivamento, além da crise, é que esse avivamento ele provoca uma mudança. E quando uma pessoa é transformada, esse avivamento acaba atraindo pessoas para reconhecer essa transformação. E essa transformação é uma oportunidade de pregar o evangelho. Então, no avivamento também tem pregação do evangelho. Diante de todas essas questões, eu espero muito estar ajudando você. Se eu estou contribuindo contigo, se inscreve, ativa o sininho, envia essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus. E vamos agora para o segundo ponto da aula de hoje. O segundo ponto trata então sobre o seguinte assunto: as condições para um avivamento espiritual. Leia uma passagem bíblica que está em Isaías 57:15. Leia esse texto com os teus alunos. O primeiro subtópico, então, desse segundo ponto, trata sobre o seguinte argumento: uma crise. Vamos entender sobre essa proposta do pastor Elinaldo Renovato em descrever que o avivamento começa com crise. Segundo o pastor Elinaldo Renovato, ele destaca que Deus trabalha na crise orientando o seu povo. Observe, uma crise é uma oportunidade, então, da ação de Deus. Isso quer dizer
Se você estiver passando por um problema, por uma dificuldade, é uma oportunidade de Deus trabalhar em você, trabalhar no meio da tua família, trabalhar também no seio da sua igreja. Você tem uma base bíblica lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Você pode ler esse texto junto com os teus alunos. Compreendendo a proposta agora do Russell Champlin, ele faz questão de dizer que o avivamento é a maneira de Deus agir com o seu povo que está em pecado de uma forma muito especial, orientando esse povo agora a se arrepender diante da sua presença. O Russell Champlin, comentando a respeito de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, ele faz questão de relatar que Deus, ele move os céus e a terra para que o seu povo, então, se aproxime dele. Então, observe, a crise é uma oportunidade de Deus trabalhar. Existem circunstâncias que acontecem em nossa volta, onde Deus quer nos ensinar algo especial, espiritual, quer nos edificar, quer nos levar para mais próximo da sua presença. Se você observar o texto bíblico de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, o próprio Deus alertou: se o povo de Israel estivesse fora da sua presença, aconteceria então a crise. Essa crise seria então um direcionador para o povo voltar para a sua presença. Deus então fecharia os céus. Pega isso. Quando você analisa especialmente o contexto bíblico, você vai perceber que o povo de Israel dos dias de Salomão é um povo agrícola. É um povo que conta com a bênção do Senhor através da chuva. Então o próprio Deus estava dizendo: se esse povo se desviar da minha presença, eu vou então fechar os céus. Aqui nós encontramos uma crise para que o povo então volte a buscar a presença de Deus, volte a buscar ao Senhor em oração. Você percebe muito bem, à luz do texto bíblico, para a compreensão de Israel, que Deus então utiliza essa linguagem para poder trabalhar no coração do povo. Deus ainda diz que enviaria a praga através dos gafanhotos, se o povo se afastasse da sua presença. Aí quando você lê o versículo 14, tem uma condição extraordinária aqui. Ele diz: mas se esse povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, confessar os seus pecados, olha o segredo, Deus então ouvirá do céu a súplica, o clamor. Observe, quando nós nos afastamos da presença de Deus, Deus então ele age para nos trazer de volta para a sua presença à luz do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vamos entender que é através de Cristo que nós temos então essa oportunidade de voltarmos para Deus. O que é então uma crise espiritual? Uma crise espiritual é um estado de dúvidas. Você pode passar por uma crise espiritual hoje. É um estado de dúvidas, de incertezas, onde todo crente está sujeito a passar. Eu estou sujeito a passar por uma crise espiritual, você também. Mas quando nós estamos enfrentando uma crise espiritual, nós podemos perceber que nós estamos frágeis, especialmente para a violência de Satanás, para a ação de Satanás contra as nossas vidas. E é aqui que Deus trabalha, para nos ajudar agora a estar diante da sua presença, a buscar especialmente diante da adversidade a sua glória, a se arrepender dos seus pecados e a reconhecer que nós dependemos dele. É na crise que Deus se revela, é na crise que Deus trabalha, é na crise que Deus então te conduz para a presença dele. Então, como nós estamos trabalhando com você e descrevendo que Deus utiliza a crise para se revelar, eu gosto de mostrar para você na Bíblia. A Bíblia destaca que homens de Deus enfrentaram crises e Deus se revelou a eles. Nós também podemos enfrentar. Quer ver o exemplo? O próprio Davi, ele enfrentou uma crise terrível, tendo que fugir de Saul, ele que tinha uma chamada de Deus para não morrer. Ele enfrentou uma crise, enfrentando diversas aflições, mas ele dependeu de Deus. Isso é avivamento. Você pode perceber o texto bíblico de Salmos 18, Salmos 59, Salmos 40, 142, Salmos 143, onde Davi quebranta o seu coração no meio da crise. Outro homem de Deus que também enfrentou crises e Deus foi lá e agiu nele e através dele é o profeta Elias. Você vai perceber isso em 1 Reis, capítulo 19. Deus foi lá na crise daquele homem, onde aquele homem estava sofrendo, se escondendo numa caverna, querendo morrer. Deus foi lá e se revelou para ele de uma forma gloriosa, demonstrando que ele ainda tinha muito a fazer, uma obra a realizar. Outro nome bíblico,
que passou por uma verdadeira crise é o próprio apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Paulo tinha crises na sua vida e Deus se revelava a ele demonstrando que a sua graça lhe bastava. Você pode ler o texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10. Outro nome bíblico que você vai perceber dentro da Bíblia, voltando para o Antigo Testamento, é a própria Ana. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 ao 18, onde aquela mulher está enfrentando uma crise espiritual, mas ela está dependendo de Deus. E quando ela depende de Deus, Deus se revela a ela de uma forma extraordinária. Pega isso aqui a partir dessas passagens, para você perceber que Deus se revela na crise. E o avivamento é esse avivar. Começa de dentro para fora, começa no seu interior. Como nós podemos perceber, como nós podemos notar que nós estamos então em uma crise espiritual? Você pode tomar isso como nota. O primeiro sintoma é a desmotivação. Se você estiver desmotivado, você já está enfrentando uma crise. O segundo sintoma é especialmente um espírito crítico em relação à igreja e seus irmãos. Você passa a criticar o trabalho da igreja, passa a criticar os irmãos, você tem receio de congregar. O terceiro sintoma que você está então passando por uma crise espiritual é o desequilíbrio emocional. Você fica sem paz interior. Se isso está acontecendo com você, é importante você buscar a presença de Deus. O quarto sintoma é um sintoma muito diferente, também terrível. É o sintoma de estar em relação ao acontecimento da vida como algo liberal. Você age pensando assim, tudo é relativo, tudo está distante de Deus e eu também vou caminhar assim. Entra então no teu coração essa visão do liberalismo teológico. Cuidado com isso. É necessário haver o quebrantamento. Se a crise está rondando você, sondando você, busque a Deus, dependa de Deus, da direção de Deus. Como vencer então a crise? Você pode então realizar algumas questões. A primeira delas é, se você perceber que a crise está sondando o teu coração, a primeira atitude que você precisa realizar é depender de Deus. Busque a Deus. Dobre os teus joelhos. Clame ao Senhor. É necessário fazer isso. A segunda coisa que você pode realizar é orar. Orar muito, pedindo perdão dos teus pecados e confessando as tuas transgressões, dependendo de Deus e reconhecendo que nós não somos nada sem Ele. A terceira atitude que você pode entender é especialmente colocar os teus olhos diante do Senhor, diante da palavra, dependendo do Senhor e estar pronto para ouvir a vontade de Deus, sensível à voz de Deus. Você também pode perceber que há uma necessidade da leitura da palavra no teu coração para a tua edificação espiritual. É assim que você vence a crise e é assim que começa então esse despertamento, esse renovo espiritual. E eu espero que esse renovo também aconteça em você, se você estiver passando por uma crise espiritual. Já avançando, vamos então para o segundo subtópico desse segundo ponto, que trata sobre o seguinte argumento: a humilhação diante de Deus. Você pode perceber que a humilhação diante de Deus, se humilhar diante do Senhor, depender de Deus, é um fator necessário para um verdadeiro avivamento, o avivar no teu coração. O pastor Elinaldo Renovato destaca que a humilhação é a primeira condição para o avivamento acontecer. Você precisa depender de Deus. Essa humilhação é se dobrar, deixar o Espírito de Deus trabalhar em você. Qual o significado, então, de se humilhar diante de Deus? Vamos definir isso com você de forma clara, para que você, então, possa passar isso para os teus alunos também. A palavra humilhar é um verbo que traz essa ideia, especialmente de submeter à vontade de alguém. Então, esse ato de humilhar consiste especialmente no ato de submissão. O que é se humilhar diante de Deus? É submeter-se, então, a Deus. Estar submisso a Ele, a vontade dEle, a direção dEle, o guiar dEle, o trabalhar dEle e viver conforme o querer dEle. Quando você observa essa expressão, você entende especialmente Deus trabalhando em você. Qual o significado então desse termo humilhar em hebraico? A palavra ani traz essa ideia de av, que traz esse sentido no hebraico de humildade, de humilhação, de se submeter à vontade de Deus. Então, se submeter à vontade de Deus em humilhação, em humildade, significa especialmente que você agora está aceitando o querer de Deus.
O avivamento ele acontece quando você aceita o querer de Deus, quando Deus trabalha diretamente em você. Para o Russell Champlin, ele destaca que a oração e o arrependimento também envolvem especialmente essa submissão, essa humildade. Essa humildade agora te traz, então, um despertamento espiritual. Esse despertamento espiritual te aproxima de Deus. Então, todos nós precisamos nos submeter à vontade soberana do Senhor no nosso coração. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto: sobre a necessidade de orar e buscar a face de Deus. Nós estamos analisando, então, compreendendo sobre avivamento, o texto de 2 Crônicas 7,14, aqui, entendendo especialmente essa necessidade de oração, de buscar a presença de Deus para pedir um avivamento. Segundo o pastor Helenaldo Renovato, ele destaca que sem oração o avivamento não acontece. Buscar a Deus significa especialmente, basicamente, caminhar com Ele, estar diante da presença dele. Você pode ler o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 6. Buscar a Deus significa, então, ter comunhão com Ele. Então, ter comunhão com Deus é orar, gente. Em 1 João, capítulo 1, versículo 3 e 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, também destaca isso pra gente. Então, se nós olharmos especialmente sobre essa necessidade de obedecer à palavra de Deus e orarmos buscando a presença de Deus, nós vamos entender que através da oração nós louvamos a Deus, nós confiamos então no Senhor, nós dependemos então da sua presença. Você pode ler o texto de Lucas, capítulo 18, versículo 1 também. A oração é algo que te leva agora a alcançar vitórias. Na oração você encontra então esse avivar, você encontra então esse renovar. Na oração, então, nós encontramos especialmente esse trabalhar de Deus nos nossos momentos difíceis, nos trazendo então toda a recompensa do Senhor. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz o seguinte apontamento, que nós precisamos adorar a Deus, depender do Senhor, colocar o nosso coração diante da presença do Senhor, admirá-lo em oração, colocar a nossa alma diante do Senhor. Você pode fazer a leitura, por exemplo, do próprio texto bíblico de Mateus capítulo 6. Você vai perceber a nossa admiração em oração a Deus, onde nós devemos orar clamando pela santidade de Deus. Está lá em Mateus 6,9, onde nós devemos orar pedindo que o reino de Deus venha até nós. Mateus 6,10. Você pode perceber que nós devemos orar. Isso aqui é avivamento de Deus, pedindo então que a vontade do Senhor seja feita sobre as nossas vidas. Olha a submissão e o avivamento aqui. Mateus 6,10 também descreve isso. Analisando a proposta também do pastor Osiel Gomes, ele que traz uma abordagem muito interessante sobre a visão do reino de Deus, e nós já estudamos isso aqui em Escola Bíblica Dominical, ele destaca que você pode orar dirigindo uma oração ao Senhor. Deitado, você pode orar deitado. Isso está em Efésios capítulo 5, versículo 20. É importante que você tenha um coração quebrantado diante do Senhor. Você pode orar também ao se levantar. Isso está em Salmos 91, versículo 11. Você pode orar também sempre. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Sempre está em oração diante do Senhor. Você pode orar através da postura do seu corpo. Você vai perceber isso em Isaías 38, 2. Você pode orar de joelhos, isso está em Efésios 3,14. Você pode orar de pé também, às vezes você está no dia a dia, no corre-corre, você também está na igreja, você pode orar de pé. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 5 e 6. Você pode orar deitado, como eu descrevi para você. Observe o texto de 2 Reis, capítulo 20, versículos 2 e 3. Se você estiver enfermo, não dá para se levantar, você pode orar deitado sim. Você pode orar com um horário marcado, é importante você ter isso, Lucas 18:1. Mas você também pode orar no templo, na igreja, Mateus 21:13. Mas você pode orar também, especialmente em um local específico para a tua oração. Você pode orar em particular, isso está em Mateus 6:6, mas você também pode orar em família, em comunidade. Atos capítulo 12, versículo 2. Você pode orar com reverência ao Senhor, isso deve ser feito com o coração transformado. João capítulo 15, versículo 7. Também, para vencer as tentações, as crises espirituais, Mateus capítulo 4, versículos 2 e 3. E também, diante das tuas enfermidades, assim como diante das tuas dificuldades. Atos capítulo 27, versículo 34. É necessário orar por avivamento. Então você pode buscar a Deus, clamando ao Senhor.
Já avançando, espero muito estar ajudando você. Se eu tô e tu conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele e para ela, compartilha na tua rede social também. O quarto subtópico trata sobre a conversão sincera dos pecados. O pastor Elinaldo Renovato também comenta que não pode haver avivamento sem confissão de pecados. Se você observar o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, você vai perceber que há ali naquele texto a confissão de pecados. Quando nós observamos a Bíblia, nós vamos perceber que a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Observe Isaías 59, 2. É o pecado que nos coloca distante do Senhor. Então, para acontecer avivamento, é necessário confissão de pecados. Para acontecer despertamento espiritual, é necessário confissão de pecados e ter uma nova vida com Deus. Quando você confessa, você se aproxima de Deus, se afastando então dos pecados. Observe o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 8 ao 10. Você vai perceber nas Escrituras, especialmente, essa necessidade de confessar os seus pecados, de confessar as suas transgressões, se arrepender verdadeiramente e se colocar diante da presença de Deus. Dentro do texto bíblico, nós vamos ver essa abordagem sendo demonstrada como condição para um verdadeiro avivamento. Avivamento não é só barulho, gente. Mas avivamento está envolvido em confissão de pecados, quebrantamento, como eu estou descrevendo para você, renúncia do seu ego, do seu eu, para estar diante da presença de Deus. Então, professora da Escola Bíblica Dominical, pega essa abordagem, demonstra em sala de aula sobre a necessidade da confissão dos pecados. Essa necessidade de confessar pecados é uma necessidade agora que te aproxima de Deus. Isso é fundamental para o teu crescimento espiritual. Então, se você quer ser avivado, se arrependa. Se você quer experimentar um avivamento espiritual, se arrependa e coloque o teu coração diante da presença de Deus. Nós não somos super crentes, mas nós somos então dependentes de Deus. Avançando, vamos agora para o quinto subtópico que trata sobre um caminho preparado. Segundo o pastor Elinaldo Renovato, o caminho espiritual para um verdadeiro avivamento fica livre quando há então a confissão de pecados. Quando há essa confissão de pecados, então a ação do Espírito Santo trabalha diretamente em você, produzindo um quebrantamento, te tornando então humilde. As Escrituras abordam, descrevem para nós, para você, que esse quebrantamento acaba produzindo em você esse desejo de consagração. E dentro da Bíblia, nós vamos perceber que esse desejo de consagração está muito envolvido então com a prática do jejum, com a prática da adoração. A prática do jejum é especialmente uma demonstração de quebrantamento espiritual. O jejum é um privilégio que nós podemos realizar para estarmos diante da presença de Deus, buscando então por um verdadeiro avivamento. Por que o cristão então jejuma, pedindo do Senhor um avivamento, se quebrantando espiritualmente? Por que o cristão então precisa jejuar para a compreensão especialmente desse avivamento espiritual? No avivamento espiritual, há uma necessidade muito grande de haver um quebrantamento em nossos corações. Quando nós olhamos para as Escrituras, a necessidade do jejum ela se encaixa especialmente nesse quebrantamento. Quando há esse quebrantamento, há então a confissão de pecados. Se você perceber o texto bíblico de Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13, você vai perceber esse quebrantamento também nos dias de Joel. Você pode ler esse texto bíblico junto com os teus alunos. Há 3 verdades sobre o jejum que nós podemos destacar. A primeira delas é que o ato do jejum também é um ato de se humilhar. Há quebrantamento aqui. É um ato também de confissão a Deus. E é um ato também que gera no nosso coração tristeza sobre o pecado. À luz das Escrituras também aprendemos como nós precisamos jejuar e como nós podemos jejuar. Ao jejuar, você precisa estar orando, buscando ao Senhor. Daniel 9:3. Você pode jejuar também confessando seus pecados. Neemias capítulo 9, versículo 1 e 2 dá base para isso. Você pode jejuar lendo as Escrituras, buscando a presença de Deus. E você pode jejuar com essa aparência de humildade diante do Senhor. Mas, claro, com essa aparência de humildade, tomando um banho, se vestindo bem e buscando ao Senhor em seu coração. Você pode ler o texto bíblico de Mateus capítulo 6, versículos 17 e 18.
Avançando agora, vamos então para o terceiro e último ponto da nossa aula de hoje. O terceiro e último ponto fala sobre a necessidade de um avivamento espiritual. Leia uma passagem bíblica que se localiza hoje em Atos capítulo 2, versículos 43 ao 47 com os teus alunos. O primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte argumento: a situação espiritual de Judá. Nós vamos analisar isso para entender o que aconteceu naquele avivamento nos dias da restauração de Judá, e é importante nós levarmos isso em consideração também como proposta do pastor Elinaldo Renovato. O pastor Elinaldo Renovato aponta então o processo do avivamento espiritual de Judá. E esse avivamento ele passa por algumas fases. Isso está descrito até na própria lição. Primeiro, a destruição do templo, que foi a crise gerada, o chamado para a restauração do templo nos dias de Zorobabel, esse chamado também para levantar homens para realizar essa obra. Deus levantou servos para esse avivamento, e ele passa então pela glória da segunda casa e a chegada do Messias. Então todo esse processo é um processo do avivamento, do despertamento espiritual de Judá, está descrito na própria lição. Quais eram os motivos então do cativeiro espiritual de Judá? O cativeiro espiritual de Judá ele acontece por causa do pecado. Israel Thiago Trota, em seu texto sobre os profetas menores, ele cita que o profeta Abacuque ele descreve a realidade espiritual daqueles dias, dos dias do profeta Jeremias, dos dias do profeta Abacuque, e descreve por que o cativeiro aconteceu. O profeta Abacuque, por exemplo, ele faz questão de citar a maldade que crescia em Jerusalém. O profeta Abacuque faz questão de dizer sobre essa indiferente situação que o povo vive. Isso está em Abacuque capítulo 1, versículo 2. O profeta Abacuque também descreve que o povo de Judá agia de forma terrível diante do Senhor. Daí então veio o cativeiro. A crise espiritual foi gerada por causa dessa situação de afastamento da vontade do Senhor. Ralph Klein, comentando a respeito do texto de Jeremias, no caso Lamentações de Jeremias, ele faz questão de dizer sobre o contexto do exílio. Ele descreve o terror que as pessoas viveram, a miséria, o escárnio. Isso está citado em Lamentações capítulo 1, versículo 7, os sofrimentos dos eleitos, Lamentações 2:1. O sofrimento e a destruição da cidade, Lamentações 1:1, a carência e a fome, isso está em Lamentações capítulo 4, versículo 5. Então, o próprio texto bíblico dá essa situação de crise espiritual, de frieza espiritual que foi gerada naquele período ali. O que gera então a frieza espiritual no coração de alguém para o cativeiro acontecer? Ele foi gerado especialmente por causa do afastamento da presença de Deus causado pelo pecado. A frieza espiritual é o menosprezo da comunhão com Deus. E a frieza espiritual também é esse desrespeito com a eternidade do Senhor, com as coisas de Deus. Avançando para a gente entender melhor agora esse terceiro ponto, o segundo subtópico então destaca sobre um assunto muito importante, que Deus usa Ciro para libertar o seu povo. O pastor Elinaldo Renovato ele destaca que Ciro ele não era um filho de Israel, ele não era um cristão, em outras palavras, mas ele foi um instrumento usado por Deus para realizar algumas situações. A primeira delas é cumprir as promessas de Deus. Isaías 45, versículo 1 ao 3. Também a libertação dos cativos, Esdras capítulo 1, versículo 1 e 2. E versículo 3, você vai perceber isso. E também, através de Ciro, foi concluída então a construção do templo. Esdras capítulo 4, versículo 1 ao 5. Após esse período de 70 anos do cativeiro, o cativeiro aconteceu por causa desse afastamento da presença de Deus. E Deus então agiu para causar o despertamento. Deus agora, 70 anos depois, levanta homens de Deus, servos de Deus, instrumentos do Senhor, para a realização dessa restauração e desse avivamento espiritual. Quem são esses homens? Zorobabel, que ele vem reconstruindo o templo, isso está em 537 a.C., ele foi um instrumento usado por Deus para essa restauração. Aqui há despertamento, Esdras cita isso. O Esdras, em 458 a.C., também foi usado por Deus para uma restauração espiritual, para um fervor e a restauração do culto. E o Neemias foi usado por Deus para a restauração da cidade. Isso vai acontecer em 444 a.C. Então, olha para a Bíblia, você vai perceber que Deus usou homens para serem instrumentos de Deus, para trazerem especialmente essa relevância para o povo. Em terceiro e último lugar, na nossa aula de hoje,
avançando, espero muito estar ajudando você. Chegamos agora no terceiro subtópico que trata sobre a necessidade de um avivamento. O pastor Elinaldo Renovato, ele finaliza então a lição descrevendo sobre a necessidade de um avivamento para os nossos dias também, um despertamento espiritual para as nossas igrejas. O avivamento, ele é a intervenção de Deus no curso da história, na igreja local. É esse Deus vivo se revelando ao seu povo. Esse avivamento, ele acontece nos nossos corações, como nós estudamos hoje em sala de aula. Tem confissão de pecados, então essa mudança de vida. Charles Spurgeon faz questão de dizer que o avivamento é a onisciência divina, a onipotência divina, o verdadeiro Deus agindo em nós através do Espírito Santo. A igreja brasileira, ela precisa urgentemente de um verdadeiro, de um genuíno avivamento espiritual. Um avivamento que conduz o povo agora para uma verdadeira adoração, para a confissão de pecados, para essa verdadeira essência de adorar ao Senhor. Não somente de promover shows, mas sim de entender que nós precisamos de mais de oração, de busca da presença de Deus, de colocar a nossa vida em humildade diante do Senhor, para que esse avivamento então aconteça nos nossos corações. Eu espero muito ter ajudado você hoje em sala de aula, para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para o teu coração, por gentileza, deixa aí teu comentário. Tira uma foto, me marca no Instagram. Tira uma foto com a tua turma da Escola Bíblica Dominical, já iniciando esse ano, para a glória de Deus, desse povo bonito, que são aí os teus alunos. E me marca no Instagram também. Segue a gente lá, vou ter o prazer de te receber e ter você nos acompanhando no nosso ministério pastoral. Para você não esquecer, gente boa, lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia. E toda segunda-feira é o dia da classe dos adultos, tá? Então toda segunda a gente está por aqui. Orem por nós para que Deus nos use nesse movimento, na instrução da palavra, pregando para você a mensagem bíblica para a glória de Deus. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Aceite a Jesus como teu Salvador. Volte para Cristo. Você pode deixar um comentário aí abaixo que você quer Jesus. Nós vamos orar por você. Se você precisa de oração, coloca aí também, que nós vamos ter o prazer de interceder por você e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida para a glória e honra do Senhor Jesus. Como dica de leitura, pessoal, quero trazer para vocês alguns textos que vão te ajudar a entender muito sobre esse trimestre. Primeiro, eu quero indicar para você o livro de apoio da lição. Estou aguardando o meu chegar. Assim que chegar, vou estar mostrando aqui para vocês um texto escrito pelo pastor Elinaldo Renovato, material sensacional. Como dica de leitura, também quero indicar para você Raízes Teológicas do Pentecostalismo, da editora Carisma, um material extraordinário que vai te ajudar a crescer em Cristo Jesus. Dica de leitura também, esse é da editora CPAD, do Stanley Horton, o Espírito Santo na Bíblia. Você pode ler esse material, vai te ajudar muito nesse trimestre também, já que a gente vai estudar sobre os avivamentos e você vai se esbarrar para compreender então a pessoa do Espírito Santo. Pentecostal de Coração em Mente, da editora Vida, um material extraordinário que vai te trazer uma perspectiva muito boa sobre essa visão pentecostal. E dica de leitura também, quero indicar o texto do pastor José Gonçalves, material muito legal, a Glossolalia, a Formação das Assembleias de Deus, material muito legal da editora CPAD, lançamento, vale a pena você ter em mãos. Eu te aguardo por aqui na lição de número 2, tá? Onde nós vamos tratar sobre avivamento no Antigo Testamento. Não falta não. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.